Por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui, Jesus, obrigado por esse domingo, início da semana, Senhor. Eu creio que essa palavra que será dirigida a nós, é uma palavra rema para as nossas vidas, que cada uma das famílias, que cada uma das pessoas, que cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui nesse auditório possa receber essa palavra como rema na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar contando um episódio da minha vida, uma situação que aconteceu. Eu, mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu não sei exatamente quanto tempo faz, mas eu fui ministrar numa cidade, num estado aqui do Brasil, e eu fui para ministrar nesse lugar. Era um evento grande, e aí as pessoas ligaram para nós e nos chamaram, nos levaram para lá e tal, nós fomos. Só que chegando lá, eles falaram assim, olha, não, antes disso eles falaram, você vai ficar numa suíte presidencial, você vai ficar numa suíte presidencial, porque nós queremos realmente honrar você. E eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ficado numa suíte presidencial. Então eu cheguei no local e imaginei a suíte presidencial, uma suíte presidencial. E eu fui para esse lugar. E quando eu estava lá no local, o pessoal falou, a suíte presidencial, ela é lá na frente, é a última, não sei das quantas, da direita, da esquerda, não lembro. E eu comecei a caminhar em direção à suíte presidencial. Primeiro, ela não chegava nunca. E eu caminhando com a minha malinha ali e tal, com expectativa. Eu falei, bom, quanto mais longe, mais expectativa ia gerando no meu coração. E aí a pessoa falou, aqui é a suíte presidencial, e do lado tinha assim umas casas. Eu achei muito estranho, porque como uma suíte presidencial era do lado da casa, mas amém. Uns cachorros, eu também achei estranho, mas eu falei, deve ser os seguranças do presidente. E quando eu entrei, eles abriram a porta. Quando eu entrei na suíte presidencial, eu realmente fiquei muito assustado, porque não tinha nada a ver com o presidente ali, era tudo diferente, 6 camas, todos os colchões sem fronhas, aquele colchão sobe só na espuma. Você já viu aquele colchão? Sem brincadeira, irmãos, era exatamente dessa forma os colchões. E aí ele falou, aqui que você vai ficar na suíte presidencial. Fui ao banheiro e eu pensei, bom, deixa eu ver se tem aqui. Não tinha papel higiênico. Eu falei, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Sem brincadeira, irmãos. E ali eu dormi 2 noites, naquela suíte presidencial. E naquele lugar Deus falou comigo muitas coisas. Eu estou contando essa história por 2 motivos. O primeiro motivo para você, para introduzir essa palavra, porque essa palavra tem um pouco, vou falar um pouco. Você está vendo aqui um travesseiro, você está vendo uma pedra, e ali no fundo uma escada. Aquela escada não está ali por engano, tem um propósito. Eu vou subir, vou sumir ali daqui a pouco. Não, brincadeira. Então nós queremos que você fique sintonizado. Então essa história tem um pouco a ver. Mais do que isso, é que Deus falou muito comigo naquele lugar. Deus falou muito comigo naquele dia. E passados os anos, há 2 anos atrás, eu fui ministrar numa outra cidade, aqui no outro estado do país, e realmente eu fiquei numa suíte presidencial. Eu não imaginava, depois dessa experiência, eu nunca tive mais expectativa nenhuma. E aí eu fui sem expectativa nenhuma, e eu cheguei lá, eu e a Luciana. Para você ter uma ideia, a suíte presidencial desse outro lugar realmente era a presidencial. Era uma casa enorme, assim, uma casa não, era dentro de um hotel, mas era maior que a minha casa, maior, irmãos. Tinha cômodos, tinha 3 banheiros, tinha tanta coisa. Eu falei, Jesus Cristo, e aí eu pensei naquela história da suíte anterior, e pensei naquela ali, e Deus falou muito comigo também nessa situação. E eu quero ministrar com você nessa manhã, esse tema da nossa série, Descobrindo o Acesso aos Céus. Descobrindo o Acesso aos Céus. Queridos, eu creio que nós temos uma questão que eu e você precisamos entender. Nós todos temos, nos últimos anos, devido a tanta coisa, devido a tantas informações, devido a as redes sociais, enfim, nós estamos nos tornando pessoas cansadas. Ficamos cansados das circunstâncias, cansados dos problemas, cansados de tanta coisa. Mas existe um lugar que eu e você precisamos entender, que podemos usar as 2 chaves que nós falamos aqui nesses dias, nas 2 últimas semanas.
E esse lugar é um lugar profético, aonde eu e você precisamos entrar. E eu quero começar contando uma história que está lá em Gênesis 28, certamente você já ouviu essa história, 28, 10 a 18, que fala do sonho de Jacó em Betel. Mas antes de nós entrarmos aqui na história do sonho de Jacó em Betel, deixa eu só contextualizar você. Jacó e Esaú eram irmãos. Eles nasceram de uma forma muito agitada, de uma forma muito difícil, uma certa competição já no nascimento, um colado no outro, e nasceram ali de Isaac, de Rebeca, e cresceram em um contexto de competição. Por quê? Isaac gostava mais de Esaú, já Rebeca gostava mais de Jacó. E eles cresceram nesse contexto de competição, de um querer ser melhor que o outro, até que quando o pai estava bem mais velho, precisava transferir a bênção, o direito de primogenitura. Hoje nós não damos muito valor para esse direito, nós não falamos muito disso, mas o primogênito, naquela época, e hoje também é importante, mas naquela época era algo muito, muito importante, a bênção do pai. Porém, olha o que aconteceu. Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Mais do que isso, a mãe, Rebeca, ajudou Jacó a enganar o pai, para que ele recebesse a bênção da primogenitura. E isso trouxe muitas consequências ruins para toda a família, mas também para Jacó. Esaú descobriu a trama, descobriu o erro, o engano, e o que Esaú quis fazer? Esaú ficou bravo, Esaú queria pegar Jacó, e Jacó precisou fugir, ele precisou ir embora. E é a partir daí que eu quero comentar aqui algumas coisas com você. Vamos ler Gênesis 28, 10 e 18. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo. Até aí, queridos, olha que interessante essa história. Depois do episódio da troca lá, da bênção, da primogenitura, acontece esse episódio. Jacó resolve sair, Jacó resolve ir embora, e ele está numa fuga. Ele está perdido, ele está realmente num problema muito sério. E quando nós começamos a aprofundar um pouco mais nessa história aqui, nós começamos a perceber que Jacó, ele está à beira, na minha opinião, na minha concepção, ele está à beira de uma depressão. Talvez naquela época não era isso que se falava, mas nos dias de hoje, a pessoa está diante de problemas, diante de desafios, diante de lutas. O que ela quer fazer? Ela quer fugir, ela quer ir embora, ela quer virar as costas, ela quer abandonar, ela quer realmente caminhar. Mas a questão aqui é que tem algumas preciosidades. Por exemplo, de Berseba até a cidade aqui, eram 116 quilômetros.
116 quilômetros aproximadamente. Imagina você andando 116 quilômetros aqui na Castelo até sei lá onde. Mas é uma coisa. Só que as estradas lá não eram igual a Castelo. E Jacó começa a caminhada dele, e ele começa a caminhar, e eu fico pensando nessa caminhada, talvez a caminhada mais longa da vida de Jacó. E nessa caminhada Jacó deve ter pensado muitas coisas. Ele deve ter parado e ele deve ter colocado a mão na cabeça e falado: o que eu fiz na minha vida? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui tomar o direito de primogenitura? Por que eu fui fazer esse combinado com meu irmão? E agora a minha vida, como é que vai ser? O que vai ser de mim? E ele naquele caminho, ele deve estar desesperado, ele deve estar em crise. Esses dias, eu não sei se você viu um episódio, ou ouviu ou assistiu, de um casal que brigaram muito no condomínio, e o rapaz começa a discutir, e de repente ele joga a moça ou pelo menos eu acredito que ele tenha jogado ela lá embaixo, e ele vai, desce, pega a moça, pega no elevador, ela já está morta, e ele coloca ela no elevador. Quando ele coloca ela no elevador, ele coloca a mão na cabeça, dizendo: o que eu fiz da minha vida? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque no momento que nós estamos passando por lutas, no momento que nós estamos passando por desafios, no momento que nós estamos passando por batalhas ou por processos em nossas vidas, nós não conseguimos enxergar saída. Nós só vemos a crise. E aqui o que acontece? A crise está instalada de uma forma muito forte, ao ponto de Jacó mas fazer de uma pedra o seu travesseiro. Fazer de uma pedra o seu travesseiro. Então, queridos, isso é terrível, porque não é possível. Como é que você vai deitar numa pedra? Não tem como descansar numa pedra. Se eu deitar aqui para dormir, eu não vou conseguir dormir, porque eu vou realmente ficar com dor. O melhor é eu colocar um travesseiro, talvez, em cima da pedra, ou eu deitar no próprio travesseiro. Mas foi isso que Jacó fez. Jacó estava transtornado. Jacó estava com problemas. Jacó estava, na minha opinião, à beira de uma grande depressão. E muitos de nós estamos hoje vivendo nesse ponto, e lutando talvez até contra a depressão, lutando contra a mentira do diabo na nossa cabeça, lutando contra os enganos de Satanás na nossa cabeça. Talvez estamos debaixo de uma acusação, debaixo de um jugo, aonde estamos ouvindo que nós somos culpados, que nós erramos, que nós fizemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido: tem uma saída, tem um lugar para você encostar a tua cabeça e receber revelação do alto, para que você viva os melhores anos da tua vida aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. E nós precisamos tomar posse disso. Essa série que nós estamos falando, nós temos usado como base Mateus 18, que diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Quantos de nós sabemos disso? Sabemos o caminho de ligar, sabemos o caminho de desligar. Temos as chaves, nós recebemos nas 2 últimas semanas aqui, eu ministrei das 2 chaves. A primeira chave chamada oração, uma chave importante de nós, a segunda chave chamada oração, a primeira chamada graça, de nós vivermos debaixo dessas 2 chaves, usando elas, acesso ao céu através da graça, oração, intimidade com Deus, gerando incenso aqui na terra, mandando para o céu para recebermos aqui na terra. Nós aprendemos sobre isso. Nós temos as chaves, nós sabemos da graça, sabemos da oração, mas muitas vezes, queridos, diante das lutas, diante dos problemas, diante dos obstáculos, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos o acesso. Como é que eu terei acesso aos céus? Porque talvez naquela hora que Jacó deita naquela pedra,
Ele deita não porque ele está pensando em sonhar, não porque ele está pensando no amanhã, ele fala, não, amanhã eu continuo, mas a Bíblia fala que já estava ficando de noite, estava ficando escuro, e a Bíblia fala que ele estava ali já cansado da caminhada também, e ele está desesperado, ele não sabe o que vai acontecer no outro dia. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, mas às vezes, queridos, Deus usa, situações para que eu e você, nós possamos crescer. As dificuldades nas nossas vidas, às vezes elas surgem no momento que nós não esperamos. Elas surgem nos momentos que nós menos estamos preparados. Elas surgem nos momentos que nós menos pensávamos que ia surgir as dificuldades, mas é nessa hora que eu e você precisamos aprender o caminho, o acesso ao céu. Como que é que eu vou ter acesso ao céu? Como que eu vou receber a bênção? Como que eu vou receber o favor? Como que eu vou estar debaixo de tudo isso? As circunstâncias e os problemas que surgem nas nossas vidas, às vezes sem nós esperarmos. Eu acredito, queridos, eu tenho convicção disso, que são circunstâncias que surgem para nos aperfeiçoar, para nos aproximar de Deus, para quebrar a nossa frieza, quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes as circunstâncias vêm para nós, e aí é nesse momento que talvez você já não está enxergando mais saída. É aí que você realmente precisa descansar em Deus, descansar em Deus. Descanso é a terceira chave para nós ligarmos tudo aqui na terra. Parece meio antagônico, parece meio sem sentido. Como assim, pastor, diante dos problemas, o senhor vem falar de descanso? Mas vamos entender essa história de Jacó. Foi no descanso que Deus falou com Jacó. Foi no descanso que Deus falou com ele. Foi na hora que ele dormiu, foi na hora que ele deitou. Ainda que eu acredito que deitar numa pedra é muito incômodo. Às vezes dormir numa cama quentinha, com travesseiro. Eu, no meu caso, tenho o privilégio de dormir com a minha esposa, maravilhosa lá, nós somos juntos ali. Então, queridos, às vezes não é tão confortável porque você começa a passar um monte de coisa na cabeça. Imagina dormir numa pedra. Isso também remete nós a pensarmos uma coisa. Pior do que o cansaço físico, é o cansaço emocional. É o cansaço emocional. O cansaço emocional, ele é muito perigoso, é muito destrutivo, ele é muito fulminante, é um cansaço que você não consegue buscar nas circunstâncias. Você pode dormir num travesseiro bom, ou numa pedra, ou em uma rede, ou dormir num hotel de luxo, ou dormir numa suíte presidencial com 6 camas, ou dormir numa suíte presidencial com quartos e quartos lá. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O descanso emocional, aliás, o cansaço emocional, não importa o lugar que nós estamos, ele nos destrói, ele nos abate, ele nos pega. Então eu e você precisamos aprender a realmente sair desse estado físico, entrarmos no estado espiritual e colocarmos a nossa vida diante de Deus. Talvez agora não é hora de você se desesperar, não é hora de você se preocupar, não é hora de você sair correndo. Agora é a hora de você deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar, porque temos que esperar em Deus. Amém? Há momentos que não temos o que fazer. Nós falamos da Maria, que ela teve o filho, Jesus, de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, sim ou não? Sobrenatural. Só que olha o que aconteceu, queridos. Maria ficou grávida. Nós sabemos que uma mulher, quando fica grávida, tem um processo de 9 meses. Imagina se essa mulher, quando dá 5 meses, ela começa a dar uma de maluca, 3, eu quero ter o filho agora, eu quero porque eu quero, pega uma faca, não, eu vou ter o filho, vai nascer, vai acontecer alguma coisa aqui, eu tenho que ter, eu quero ver ele, eu quero saber como ele é, eu quero pegar na mão, eu quero abraçar meu filho, Deus me deu, é meu. Queridos, quantos de nós estamos realmente grávidos espiritualmente falando, muitas vezes?
ou não estamos, mas eu quero te animar a ficar grávido espiritualmente falando. Para você conquistar os seus sonhos, você precisa gerar. Nós aprendemos sobre isso, amém? O problema é que nós não temos a paciência de esperar. E eu quero dizer uma coisa para você: se você tirar um filho antes do tempo, provavelmente ele vai vir com problemas. Não vai estar totalmente formado. Não vai ter ali a sua formação completa. Quantas vezes nós queremos conquistar nossos sonhos, conquistar as nossas promessas, mas nós não esperamos o tempo. E o tempo fala do quê? Fala de descanso. Tem que descansar. Tem que esperar, não adianta querer, o filho não vai nascer antes da hora. Então, é hora de descansar, é hora de você deitar a sua cabeça, é hora de você pegar o travesseiro e deitar mesmo, ficar aqui deitadinho assim, dormir e tal, e esperar em Deus. Não tem o que fazer, irmãos. Tem momentos, tem situações nas nossas vidas. A graça de Deus está sobre você, amém? Você já orou, já gerou no seu quarto. O que você vai fazer agora? Se desesperar? Perder a cabeça? Jogar tudo fora? Não. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Amém? Porque quando eu e você descansamos, a Bíblia fala que Jacó, ao descansar, ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E esse sonho tem muitas verdades aqui para nós, queridos. A Bíblia diz que ele, nesse sonho, ele viu uma escada que estava apoiada na terra, que ligava até os céus. Eu fico pensando nessa escada. E ele, nesse sonho, ele vê essa escada, e ali Deus começa a falar com ele. Olha que incrível isso aqui, porque a Bíblia fala que ele vê anjos descendo e subindo. Anjos descendo e subindo através dessa escada. Qual era o propósito desse sonho? Tem coisas aqui muito profundas, queridos, que eu e você precisamos aprender, precisamos ter revelação. Essa escada, ela tem uma figura de Cristo, de uma certa forma. Mas nós estamos falando de tempo que Jesus nem tinha vindo ainda. E quando nós falamos no Velho Testamento de aparições de Cristo, isso chama-se teofania, ou seja, são aparições de Jesus. São aparições de Cristo, e essa escada representa Cristo. Esses anjos são os anjos dos céus, que descem e sobem. E agora, o que eles fazem? O que eles estão fazendo? Jacó começa a ter revelação, ele está ainda em sono, ele está dormindo. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. É hora de descansar. Amém? Você aprende, você pode tomar posse disso, querido. Você pode declarar com os olhos fechados, colocar a mão no seu peito e falar: é hora de descansar. Eu queria fazer algo mais profundo aqui, algo profético. Eu gostaria que você mantivesse seus olhos fechados e você pensasse em alguma área da sua vida que você realmente precisa de um milagre, de uma resposta. Mas você vai fechar os seus olhos e você vai colocar o seu coração, e você vai colocar os seus olhos diante do Senhor. E você vai agora declarar, faça essa declaração. Você vai falar o teu problema, a tua situação, ou não sei de que volume você vai falar, mas você vai falar: eu preciso descansar nisso. Amém? Então feche seus olhos. Espírito Santo, eu creio que nós estamos aqui de um lugar profético. E essa manhã, eu sinto o teu fluir aqui, eu sinto a liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a liberdade do Pai nesse lugar. Eu sinto que Deus quer fazer coisas grandes nesse lugar. Eu sinto que Deus quer mover nesse lugar. Então, querido, você pode agora começar a declarar. Começa a declarar: é hora
de descansar. Começa a falar com Deus, começa a pedir para o Espírito Santo falar com você, esse problema, essa situação, essa angústia que você está passando. Pede para o Espírito Santo te dar o descanso de Deus, o descanso do Pai, o descanso do Senhor. É hora de descansar, é hora de descansar. Descansa, descansa em nome de Jesus, em nome de Jesus, descansa em nome de Jesus. Talvez você está vendo o problema, mas a solução está ao acordar. Aprende a descansar no Senhor, aprende a esperar em Deus, aprende a receber dele o toque do Espírito Santo. Recebe o descanso. Coloca todas as suas lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios, coloca nas mãos do Senhor, coloca nos braços dele. Espírito Santo, nós estamos num ambiente profético e eu sinto, Pai, que é um tempo de nós aprendermos a descansar, Senhor. Livra, Senhor, pessoas aqui nesse auditório da depressão, Senhor, do medo, Senhor, das circunstâncias, do amanhã, Pai. Senhor, nós profetizamos vida em abundância, em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Começa a declarar, querido, começa a visualizar você realmente descansando na presença de Deus, descansando na presença do Senhor, tomando posse de uma vida de vitória, de uma vida de conquista, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Quando os anjos descem e sobem, tem um propósito. O primeiro propósito é que eles descem aqui na terra para buscarem as nossas lutas, para pegar as nossas dificuldades, para pegar os nossos problemas. E eles levam esses problemas lá para o céu, e eles vão levando para o céu. E os anjos vão subindo e descendo, de uma forma milagrosa. Enquanto um anjo está subindo com os seus problemas, outro já vem descendo com outras soluções. Amém? Enquanto você está aqui, talvez dormindo, porque a Bíblia fala que o Senhor dá àqueles enquanto dorme. Talvez você não acredite, mas enquanto você dorme, Deus te dá, Deus faz. Há momentos que eu e você, nós não precisamos sair que nem loucos, desesperados para fazer as coisas. Precisamos descansar. Sabe, queridos, descansar não significa que nós vamos ficar o tempo todo deitado. Não significa que nós vamos ficar o tempo todo lá dormindo. Não, nós precisamos acordar, temos que acordar sim. Mas não adianta eu e você descansarmos sem ter revelação daquilo que Deus está falando conosco. Não adianta. Quando nós dormimos, quando nós descansamos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e descansamos no Senhor, talvez o travesseiro seja a presença de Deus. Quando nós fazemos isso, deixa eu dizer algo para você. Precisamos acordar com revelação, amém? Amém, queridos? Não adianta você acordar do nada, e aqui Jacó, ele acorda com revelação. Olha que interessante isso. Isso aqui é muito fantástico, queridos, porque Gênesis 28, 16 a 18 diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Diga, porta dos céus. Porta dos céus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é profético, muito poderoso. Nós estamos falando de 3 chaves fundamentais para nós abrirmos alguma coisa. E a primeira chave é graça, a segunda oração e a terceira é descanso. Não adianta nada eu chegar correndo na minha casa agora lá para pegar alguma coisa se eu estiver sem a chave. Eu não vou entrar, eu não consigo entrar, a não ser que eu dou um chute e quebra a porta.
Se nós chegarmos diante da porta de alguma situação, de algo, e não tivermos a chave certa, nós não vamos abrir. Amém? Nós não vamos abrir. Só que olha que coisa, queridos, o mais interessante nessa história é que isso aqui é muito poderoso, queridos. O mais interessante nessa história é que quando ele fala da porta dos céus, ele diz que os anjos desciam e subiam. Da onde que os anjos saíam? Dos céus. O que isso significa? Que já estava aberta. Veja, por isso que eu e você precisamos ter revelação dessa série, porque tudo que nós ligarmos aqui será ligado no céu. Isso é muito importante, mas mais importante ainda é nós entendemos que isso não é físico, isso é espiritual. A chave chamada graça, a chave chamada oração, a chave chamada descanso está nas nossas mãos, está no meu coração, está na sua vida. Mas quando eu chego no portão, na porta dos céus, os céus já estão abertos e os anjos já estão descendo e subindo e levando e trazendo as soluções para as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Isso é poderoso, queridos. Você tem a chave? Amém? Mas a chave você nem vai precisar usar, se você no sentido literal da palavra. Se você estiver conectado com Deus, quando você chegar diante do portão, os anjos já estarão descendo, subindo, os céus estarão abertos. Nós precisamos ter revelação disso. Agora aqui, queridos, quando ele acorda, ele faz uma declaração. Ele fala assim: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Em que lugar que o Senhor está? E aí ele fala que esse lugar é temível. Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Betel é a casa de Deus. Aqui a Bíblia fala assim: não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ou seja, a casa de Deus nos dias de hoje se chama igreja local. Amém? Se chama igreja local. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós temos que entender esse processo. Muitas pessoas hoje não estão dando valor para a igreja local, mas há uma unção nesse lugar, há um poder nesse lugar. E deixa eu dizer, esse local aqui vazio é um local só com luz, com pedra, com tijolo, com carpete, com tudo isso aqui. Mas esse local, comigo e com você, se torna um local profético, em nome de Jesus, amém? Você lembra o episódio lá de Eliseu? O filho morre e eles levam para um quarto. Aquele quarto era lugar profético. Precisamos entender, queridos, que as nossas conquistas, as nossas realizações, nós vamos gerar na nossa intimidade, com o tempo com Deus, vamos receber a graça, mas nós precisamos saber o local, como nós vamos acessar os céus, aonde nós vamos entrar para acessar os céus. Betel é esse lugar. E eu quero concluir aqui, falando com você algumas coisas para nós orarmos. Nós recebemos 3 chaves, vocês sabem disso, eu quero que você tenha isso para o resto da sua vida. A chave chamada graça, a chave chamada oração e a chave chamada descanso. Veja que é uma sequência. A graça é algo que nós recebemos de Deus. É o favor de Deus, mas ela é muito maior do que só nos levar para o céu. Do que só nos dar não só nos dar, é muito grande, mas tem muito mais que eu e você podemos desfrutar da graça. Mas tem pessoas que estão ainda distante da graça de Deus. Não conseguem reconhecer o favor de Deus nas suas vidas. Não conseguem ser gratas, não conseguem ter o Senhor
sabe, sendo o seu Senhor em todas as situações. A graça nos ensina a ser gratos. Só que o mais interessante é que na graça não há ninguém especial. Quebra isso da sua vida, querido. Tem pessoas que não aprendem a usar a terceira chave porque não aprenderam a usar a primeira. Para eu descansar, eu tenho que ter convicção da minha identidade. Eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Eu sou filho e filha de Deus. Amém? Você é agraciado, você é agraciada. Então, pare de se comparar com as pessoas. Pare de se comparar com as situações. Não precisa disso. Não tem necessidade. Se você aprender a usar a primeira chave, você vai poder usar a terceira, porque não tem como você descansar sem desfrutar da graça de Deus. Em que momento você está na sua vida hoje? Em que fase da tua vida você está? Você consegue reconhecer a graça de Deus? Se você consegue, você descansa. A segunda chave também, ela nos dá sentido para a terceira. Eu só vou conseguir descansar, eu só vou conseguir deitar a minha cabeça no travesseiro todos os dias se eu tiver uma vida de intimidade com Deus, se eu tiver uma vida de oração, se eu souber que as minhas lutas, os meus conflitos, eles não vêm das circunstâncias, eles não vêm do homem, não vem nem do presidente novo que nós vamos eleger semana que vem. Não vem. Vem de Deus. O sobrenatural de Deus vem de Deus. Eu e você precisamos adentrar, precisamos tomar posse disso. E essa última chave chamada descanso, ela só é possível se eu deitar e descansar. Deitar e descansar, ignorar os problemas? Não, de forma alguma. Se levantar como guerreiro, se levantar como guerreira, se levantar como mais que vencedor, porque é isso que a Bíblia diz. Eu e você somos mais que vencedores em nome de Jesus, amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé agora, nesse momento, e eu quero encorajar você que realmente precisa do toque do Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, ajoelhar e orar. Talvez você está com situações que está tirando a paz, talvez você está beirando a depressão. Não se sinta acuado nesse momento. Sai do teu lugar, vem aqui para frente para orar. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Todos nós que precisamos do toque do Senhor, deixa fluir em nome de Jesus. Rapidamente, vem para frente em nome de Jesus.